Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Game Design. E hoje, continuando aí a nossa saga aí, a nossa maratona, por dentro da mente do Game Design, parte 3.2, contando histórias, né? Lembrando, senhores, que a gente tem o nosso documento GDD lá para terminar, tá? Que lá também faz parte da nossa avaliação, mas a gente dá continuidade depois com ele. Sobrando um tempinho, dessa aula provavelmente não vai sobrar tempinho nenhum, mas na próxima aula a gente continua lá com esse documento aí. Temos que trabalhar, temos que entregar aquele documento lá, aquele trabalho lá. Nessa aula aqui nós vamos dar a introdução, né, na teoria literatura e narratologia, ok? Vamos realizar essa introdução, vamos analisar e compreender as estruturas narrativas de contos da magia Prop, né? Alguém já ouviu falar? Magia Prop, de Vladimir Prop? Bem como as 7 esferas de personagens e suas 31 funções. Então nós vamos falar bastante sobre Prop hoje. Tem umas atividades propostas para vocês. Talvez a gente vai ter que estender para a próxima aula. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo o que está programado para a aula de hoje. Uma aula só é muito curta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar e vamos dar início aí. Tá todo mundo conectado, todo mundo me ouvindo, todo mundo certo? Já dei bom dia aqui pro Luan, pra Thaís, pra Sofia, pro Felipe, pro Pedro. E agora é só nós na sala, tá? Não tem mais ninguém. Graças a Deus. Então, nas últimas aulas, vimos os principais pontos de contos, né? De histórias, como eles evoluíram na adaptação para os jogos digitais. E a nossa ideia é essa, né? Ver como que traz toda essa parte evolutiva de histórias, de contos, de enredo e como a gente traz isso para nossos jogos, para adaptar aos jogos digitais. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas das teorias de conceito de análise e aplicação da narratologia, né? Narratológicas, ok? Utilizadas com base nos jogos digitais. E você, agora eu vou perguntar para você, você tem ideia do que seria narratologia? Bora responder lá. Eu até me engasguei ali para falar. Narratologia, narratológicas. O professor não pode fazer aquela brincadeira de 3 pratos para 3 tigres tristes. Senão eu me embaralho tudo. Não sabe, Thaís? Narratologia, quem mais aí? Tem ideia ou já ouviu falar? Felipe também não. Quem mais? A Isa se arriscou aqui, perguntou se não é de narrar, né? Olha, narratologia, né? O que é tologia, né? Logia. Tem sentido a tua linha de raciocínio aí, Thaís. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas inteligentes. Luan, não sabe? Quem mais? É pra gente pensar um pouquinho mesmo. Ah, a Thaís tá certa, saiu um pouco da zona de conforto, mexeu o neurônio ali, fez ele pensar um pouco, né? Só juntar as palavras, né? Narratologia, o que a tologia trata, o que faz a logia, né? Tá? Mas a gente vai ver. Se vocês não sabem, a gente vai ver. O estudo da narrativa, ó, o Pedro. O Pedro já tá estruturado já melhor, né? Já começou a melhorar as respostas de vocês, alunos. Então vamos ficar com a resposta da Thaís e do Pedro e vamos concluir melhor essas ideias aí. A ideia é essa aí, né, Thaís? A ideia é isso aí. O Pedro também, o Pedro concluiu ali junto, não sei se foi a ajuda da Thaís, mas ele já sabia, ou se ele pesquisou, também não tem problema nenhum em pesquisar, já falei para vocês. O importante é que vocês me respondam e joguem essas ideias, né? Enxurrada de 10 aqui no chat para ajudar o professor a desenvolver melhor a aula e vocês também a aprender o conteúdo. Vamos lá. Narratologia, então, vamos lá. Esse é o estudo do quê? É o estudo das narrativas, né, Pedro? Tanto de ficção quanto de não ficção, por meio de suas estruturas e elementos. Seu campo de estudo abrange especificidades relacionadas à dramaturgia e ao roteiro de audiovisual. Consolidou-se como uma das ciências após significativos avanços de pesquisadores franceses,
como o teórico da literatura, o Gerard Genette, e o escritor Roland Barthes, e pela escola formulista da Rússia, a Greimas e o Vladimir Prop, né? Vamos falar bastante de Vladimir Prop hoje na nossa aula, tá bom? Algum desses nomes aí vocês conhecem? Alguém já viu falar? Não? O silêncio para mim é não. É, Thaís, obrigado. Então vamos lá. E contando mais histórias, né, nosso tema de hoje, mas antes de tudo, vamos lá. Vamos tentar entender e abordar o que está acontecendo. Então, antes da gente abordar sobre história e narrativa, é importante a gente discutir algumas questões da parte da literatura e alguns conceitos narrativos. A literatura é a arte de utilizar a linguagem ou as palavras, correto? É a matéria-prima dessa obra, construindo histórias por meio de expressões emocionais ou ideias. De forma resumida, turma, nós podemos definir então literatura como toda manifestação da linguagem que busca, entre outras finalidades, a expressão estética, né? Jeito de se expressar. Entre outras palavras, é considerado literatura um texto, linguagem ou discurso que não apenas comunica algo, mas também constrói um discurso belo, envolvente, em um nível sensível e humanamente profundo, ok? Então, resumindo tudo isso aí, falando sobre literatura, trago isso para vocês aí antemão, tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa sobre essa arte da literatura? E vamos abordar então histórias e narrativas, né? Thaís, criação? A literatura é fantástica, né, gente? A literatura é a base de tudo, né? É a base pro cinema, é a base pro romantismo, é a base dos poemas, é a base dos jogos, né? Literatura enriquece a gente, né? Tanto no nosso nível intelectual, nas palavras, na comunicação, é para tudo, né, gente? Então, importantíssimo aí. A arte da criação, né? A Thaís está falando ali, é a arte da criação, né, Thaís? Não é nenhuma pergunta, né? É uma afirmação, é a arte da criação. Tá bom? Monteiro Lobato que fala, né, que quem escreve um livro constrói um castelo e quem lê, né, mora, usufrui desse castelo, né? Então é mais ou menos isso. Essa literatura nos leva a um outro cenário, a outro universo. Juntando essa técnica com a de jogos, ainda a gente consegue levar as pessoas ainda muito mais profundo, com totalmente interação aí nos jogos. Por isso que os jogos é o maior entretenimento hoje no mundo, né? Está em primeiro lugar aí, com o maior entretenimento que mais fatura no mundo hoje, em primeiro lugar aí, jogos, ok? Vamos de história e narrativas, vamos continuar no nosso conteúdo aqui. Aristóteles e a poética, vamos lá, vocês já estudaram sobre isso. Vamos só dar uma pincelada aqui sobre nosso querido poeta Aristóteles. Os princípios e conceitos da narrativa têm a sua raiz nos pensamentos de Aristóteles, o filósofo grego nascido em 384 a.C., ok? A estrutura clássica da narrativa foi formalizada em sua obra de arte poética, né? A obra Arte Poética, ou apenas Poética. Não sei se vocês conhecem. Quem aí já leu essa obra de Aristóteles, Poética? Alguém aí na turma já leu essa obra de arte? Thaís não, a Júlia não. Pedro não, Luiz também não, Fábio também não. A grande maioria não, né? Não conhece. Mas conhece Aristóteles, né? O Luan falou que já ouviu falar, nunca leu, mas já ouviu falar. Sophie não, Felipe sim, Fábio sim, Thaís. E se eu já li sim. O professor gosta de ler, apesar que diz que o pessoal de exatas, né, não gosta, tem dificuldade de fazer leitura, de parte das questões aí. Mas eu consigo ler, sim, consigo ler bastante coisa.
Luiz, sim. Tá, isso aí. Obrigado aí pela participação de vocês. Então aqui é uma obra de arte poética, ou apenas poética, como algumas pessoas chamam, que é um dos primeiros estudos sistemáticos da literatura, ok? Na poética, Aristóteles analisa os componentes e a natureza de diferentes formas literárias, como tragédia, comédia, epopeia, destacando-se os dispositivos mais eficazes para atingir os objetivos específicos de cada uma. Por exemplo, o filósofo chama atenção para uma ineficácia do recurso narrativo conhecido como Deus ex machina, na construção progressiva unitária dos eventos, né? Tá ok? Gente, a literatura ajuda a gente em várias questões, tá? Transformando a gente em pessoas melhores, em comunicadores melhores, enriquecendo nosso vocabulário para conversas, para comunicação, né? E tornando pessoas mais intelectuais, inteligentes, né? Então, motivo vocês aí a lerem, a buscarem, né? Talvez não tenham vontade, desejo de ler esse tipo de obra, né? Mas outros livros aí, com certeza, eu indicaria e motivaria vocês a ler, tá? Vamos falar sobre Deus ex machina, então, né? Eurípides introduziu Deus ex machina, Deus surgido da máquina, né? Isso que significa um Deus surgido da máquina, no teatro grego como um recurso dramático utilizado na tragédia clássica, ok? Essa técnica permite que elementos divinos ou sobrenaturais surgissem no desenrolar da história. Então, esse tema aqui, né, foi introduzido lá por Eurípides, Deus ex machina, Deus surgido da máquina, introduzido aí para trazer elementos, né, simbolizando sobrenaturais aqui, para desenrolar algumas coisas na história. Proporciona, então, uma reviravolta significativa na narrativa. Então, ele trouxe essa ideia e isso trouxe uma reviravolta aí na parte narrativa das nossas histórias, de como contar a história, principalmente no teatro grego. Esse artifício cênico era frequentemente utilizado para concluir a obra, adicionando um elemento externo à trama, né, e um elemento principal aí na fábula. Aristóteles, no entanto, sustentava que o deslance ou desfecho da trama deveria derivar dos próprios elementos internos da fábula e não depender de elementos externos ou aleatórios. Então Aristóteles, né, ele sustentava esse deslance aí ou desfecho na trama deveria ser ao contrário dos próprios elementos ali da fábula, ok? Dentro disso que eu trouxe para vocês, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Pesquise e registre no seu caderno, né? Me responda aí no chat. Qual é o objetivo da imitação do modo dramático? E qual é a diferença entre a tragédia e a comédia quanto ao objetivo da imitação? Tá? 3 minutinhos aí para você me responder. Pode responder no chat aqui mesmo. Não vou colocar no Class lá essa atividade aí não. Tá? Então 2 perguntas. Pode pesquisar se quiser dar um Ctrl C, Ctrl V, mas responda com as palavras de vocês aí, na verdade, no V, né? Só faz o C na memória, com os olhos, e o V faz com os teus dedinhos aí, escrevendo o que vem na tua cabeça aí, né? Vamos melhorar aí essa questão de pesquisa aí. Qual é o objetivo da imitação no modo dramático? Qual é o objetivo disso? E qual a diferença entre tragédia e comédia? Quando há o objeto da imitação? Bora responder lá? Vou contar aqui 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui agora. Antes do Luan ali, Nicole, tem mais alguém? Só para me ver. Beleza, pode baixar. Pode baixar. O Luan, vou ler do Luan, do Nicolas e da Sophie. Luan, serve para mostrar as nossas realidades e dar um certo palco para conflitos e nas emoções e assim causar um certo sentimento ao público. Obrigado, Luan. Nicolas, um modo de apresentar a realidade com personagens que interagem. Obrigado, Nicolas. Sophie, representar a realidade de forma artística, buscando provocar uma resposta do público, ok? Obrigado também, Sophie. Então vamos, obrigado por todos que responderam.
Vamos dar continuidade aqui então. Então, o objetivo a resposta número 1 ali, ó. O objetivo da imitação são as ações dos personagens. O vício e a virtude são responsáveis pela distinção do caráter e bom ou mal, que por meio dessas diferenciações ali, desenvolverá a narrativa melodramática, né? Ok? Antes de eu ler a 2 ali, deixa eu ler a resposta do Luan. A comédia serve para se dar um tom divertido às coisas que normalmente seriam trágicas, enquanto a tragédia é a realidade de uma maneira mais crua e impactante. Mandou atrasado, mas ainda mandou a tempo, Luan. Obrigado. Então, complementando aí, né, as perguntas de vocês, junto com as respostas aqui, as respostas de vocês, junto com as respostas aqui do nosso slide, tá? Vamos lá. Resposta número 2. Drama, em sua etimologia grega, significa ação, e na comédia os homens são representados por piores do que são na realidade, enquanto na tragédia são representados melhores, ok? Então tá aí essa questão aí, ok? Dando continuidade aqui então dentro da imitação, tragédia e comédia, vamos de morfologia do conto de Vladimir Prop. Vamos conhecer então esse Vladimir Prop, tá ok? Vamos lá. Então, após uma pequena introdução da literatura que a gente acabou de falar, vamos falar de narratologia. É isso que é a nossa aula de hoje. O escritor, antropólogo, estruturalista e teórico russo Vladimir Prop fez parte do chamado formalismo russo, conhecido como a Escola da Crítica Literária, que foi estabelecida na Rússia entre os anos de 910 e 1940. E ele é considerado um dos expoentes da narratologia, ok? Então tá aí o nosso conhecido, o nosso famoso Vladimir Prop. Eu sei que vocês não conheciam aí na turma, mas agora vocês vão conhecer e nós vamos falar sobre isso durante esse período agora da nossa aula. Voltamos então a entender e a compreender um pouco sobre narratologia através de Vladimir Prop. É isso que a gente vai estudar agora. Então, Prop, né, ele demonstrou que os contos populares se constituem sempre em torno de um núcleo simples. Então, essa é a conclusão dele. Dentro de uma narrativa jornada, onde se resume no herói, personagem principal. Então, aqui, resumindo, né, consiste em torno de um núcleo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, em torno de um núcleo simples, dentro da narrativa jornada, onde se resume no herói, personagem principal. Essa é a ideia, que age a fim de atingir o objetivo satisfazendo um desejo, reparando um dano e superando a carência. Temos aí, então, 3 elementos aí que têm o objetivo de atingir, satisfazer um desejo, reparar um dano e superando a carência. No fim, esse personagem terá uma grande transformação diante da sociedade do conto, como a empregada que vira uma princesa, ou uma famosa figura, sapo que vira príncipe. Então aqui nós temos aqui, né, o personagem principal, nos nossos contos, a gente conhece muito bem, a empregada que vira princesa, né, sapatinho de cristal, ou o sapo que é beijado e vira príncipe. São alguns exemplos aí que a gente tem das histórias, personagens que sofrem transformação aí através dessas ideias. Ok? Então, Vladimir Prop afirma que o personagem de um conto não tem consistência psicológica, pois só existe em relação a uma esfera de ação, ou seja, aquele que busca, que combate ou que informa. A seguir aqui nós vamos ver 7 esferas
por classe de personagens, né? Agentes narrativos ou estrutura narrativa por Vladimir Propp. Então aqui, registra no teu caderno aqui. Temos o agressor. O agressor faz o mal. Nós temos o doador, que dá objeto mágico ao herói. Nós temos o auxiliar, que dá e ajuda o herói no seu percurso. Temos a princesa e o pai, o mandante, o herói e o falso herói. Tá ok? Então essas são 7 esferas de ação da classe de personagens, agente narrativa e a estrutura de Vladimir Propp. Vamos continuar aí, já vai começar a conectar as coisas aí. A estrutura de narrativa, então, partida, afastamento e retorno. Né? Dano e carência, aqui nós temos a luta e a reparação. A princesa, retorno. E o herói, essa é a estrutura narrativa representando aqui essa slide aqui. Agressor, doador, o auxiliador, princesa e pai, o mandante, o herói e o falso herói. Tá? Dano, carência, luta e separação. Nós temos partida, afastamento, a luta e o retorno, reparação, herói e princesa. Vamos nas funções ali então, funções das composições. A atuação do personagem é determinada pelo ponto de vista de seu significado para desenvolvimento, eventos e ações. Determina, né? Determinada aqui pelo ponto de vista do seu significado para desenvolvimento e ações. Composição. Sucessão de funções e em um conto de fantasia, não se tratando de um esquema arquetípico, nem de um conto único, que reúne todas as funções. Cada composição aqui, portanto, é a única e tem um número de funções variáveis. Então, Vladimir aqui, ele alia, né? Ele alia a narrativa por meio de uma composição considerada estável, definida por funções, enquanto o enredo é variável, definido por agentes e objetos de ações. Essas 7 esferas de ação agrupam as 31 funções de Propp. Quais que são essas 31 funções de Propp? Vamos ver? Depois a gente vai aprofundar melhor um pouco isso, vai ter uma atividade sobre as 7 esferas e as 31 funções de Propp. Então essas são as 31 funções de Propp. Afastamento, interdição, transgressão, interrogação, informação, ardil, cumplicidade, dano e carência, pedido de socorro, início e reação do herói, partida, primeira função do doador, reação do herói, recepção do objeto mágico, deslocamento espacial, combate, marca estigma, vitória, reparação, regresso, perseguição, salvamento, chegada incógnito, pretensões falsas, tarefa difícil, tarefa cumprida, reconhecimento, desmascaramento, transfiguração, punição e casamento. Tá? Essas são as 31 funções aqui do conto de Vladimir Propp. Já vamos entender um pouco melhor sobre isso. Fiquem calmos aí. Eu só não sei se vai dar tempo de a gente concluir toda essa aula, né? Falta 5 minutos. Isso. Papéis atribuídos dos personagens das 7 esferas. Vai na fé, né, Thaís? Tem uma atividade, mas não vai, a atividade vai ficar para a próxima aula. Que a atividade é meio chatinha. Tá? Vamos lá, então. Aqui um exemplo aqui. O agressor, antagonista ou malfeitor. Normalmente está associado ao dano
ao combate e outras formas de desafios ao herói. Doador ou provedor. Prepara-se e fornece os objetos mágicos ao herói. A gente está tendo um exemplo aqui do jogo do Mario. Quem jogou Mario aí? Então aqui nós temos o vilão aqui, né? O agressor. Quem jogou Mario sabe muito bem que isso é o malvadão. Nós temos aqui doador e provedor. Aqui é o foguinho, aqui é a velocidade e aqui é a vida, né? No Mario. Quem joga aí sabe me dizer melhor. Nós temos aqui auxiliar ajudante, Yoshi, que é auxiliar ajudante. E temos o irmão do Mario, né? Como que é o nome do irmão do Mario? Luigi, né? Então nós temos o Luigi, que é o ajudante do Mario, né? O principal aqui é o Mario, tá? Não está aparecendo aqui. Talvez no outro slide vai aparecer. Então o doador prepara e fornece objetos mágicos ao herói. O auxiliar ou ajudante cuida do deslocamento do herói no espaço, ajuda a preparação do dano ou carência no salvamento durante a perseguição e na resolução de tarefas difíceis e na transfiguração do herói. Então aqui nós temos 3 esferas, né? 3 esferas, então nós vamos ver as outras 4, né? E eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo da gente finalizar aqui, então a gente para por aqui. Na nossa próxima aula a gente finaliza aí as 7 esferas, as 31 funções de Vladimir, e a gente tem atividade sobre as 7 esferas e as 31 funções de Vladimir. Ok, turma? Complicadinha essa aula ou até que foi? Informações de narrativas, né? De narração. Bom final de semana para vocês, né? A gente só se vê semana que vem. Tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Até a próxima.